Por que a China teve tão poucos óbitos de Covid-19 na totalidade? Será que tudo é uma mentira? Será que teve alguma coisa especial que eles fizeram? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e eu morei na China há mais de uma década e eu acho que eu vou dar uma visão um pouco diferente de outros vídeos que você já viu sobre o assunto. Eu quero expor aqui para vocês 5 grandes diferenças entre a China e o Brasil. Ambos lidaram com a pandemia de uma maneira bem diferente. Muitos acharam que a China lidou de maneira exemplar. Muitos falam que tudo é uma mentira. Aqui no Brasil, muitos elogiam as atitudes de um e criticam as de outro. Mas vamos fazer essa comparação. A primeira grande diferença que dá para pontuar o sucesso da China no número baixo de óbitos, a gente pode falar que é um partido único. E quando a gente tem um partido único, uma única diretriz de todas as decisões relacionadas à saúde sanitária, relacionadas à economia, é muito mais fácil, porque não há polarização nem dúvidas de qual caminho tomar. Um exemplo aqui no Brasil, se a gente pegar, em uma semana aqui recentemente, São Paulo voltou para a zona vermelha, todo o estado, a gente não podia mais ir para bares, para shopping centers no final de semana, e uma semana depois, após alguns protestos, abriu tudo de novo. Na China isso não acontece. Quando a diretriz é dada, todo mundo vai seguir, não vai existir um questionamento. E principalmente, o líder, ele não vai se ater, ou ele não vai ser influenciado pela pressão pública do povo. Ele vai falar, povo, você tem que seguir dessa maneira e ponto. No Brasil, por nós termos, por exemplo, as eleições, na China não tem, né? As pessoas têm que tomar decisões, principalmente os políticos, decisões populares que a população gosta. Na China não. Eles tomaram a decisão, é isso e ponto. E o que é engraçado, quando eu pergunto isso para até alguns amigos chineses, o que eles acham, como é que é, todos eles concordavam com o governo. E mesmo que eles não concordam, eles não deixariam isso gravado no celular ou em uma conversa pelo próprio medo. Uma outra grande diferença é que lá não houve a descentralização das decisões. Aqui no Brasil, cada estado pode tomar decisões diferentes. As decisões já na China vêm de um lugar só, que é o centro. O centro vai definir o que cada província vai fazer. E os estados, que se chamam províncias lá, não tiveram autonomia para tomar decisão. O segundo ponto e grande diferença é que a China tem o maior empregador do mundo. Você sabia que o exército chinês é a empresa que emprega mais gente? Então, além das pessoas que fazem parte do próprio Partido Comunista, que nem todos são claramente definidos lá na lista de pessoas que trabalham para o partido, o exército tem muita gente. E o que significa isso? Quando você dá uma regra que todo mundo tem que ficar em casa, mesmo aqui no Brasil, a regra foi muito clara no começo. Algumas pessoas não seguiram. Mesmo que os próprios governos, que o próprio governo federal quisesse enfatizar isso, não teria gente do exército suficiente para certificar todo mundo. A China já tem. Ela colocou todo o exército na rua e a polícia para não deixar as pessoas saírem na rua. Se você fosse sair, você ia ter que assinar algum documento, lacraram escritórios, ninguém podia voltar, não importa se você esqueceu alguma coisa lá ou não, você só podia sair em determinadas horas com autorização. Eles uniram isso com a tecnologia, que você tinha que instalar um aplicativo no seu celular e ir escaneando por onde você passasse, para o governo saber onde você foi e onde você não foi. Então aqui no Brasil, por mais que nós quiséssemos isolar todo mundo, não teria como garantir com força da lei ou com força policial, porque a gente não tem tanta gente assim. Na China, eles não têm esse problema. A terceira grande diferença seria uma liderança sem hipocrisia. O que seria isso? Por exemplo, a gente pega Dória indo para Miami depois que ele fechou São Paulo, a gente pega Bruno Covas, que é uma pessoa com câncer, que foi assistir um jogo de futebol porque é o sonho da vida dele, a gente pega Felipe Neto, que disse que nunca tinha saído de casa e foi jogar futebol toda semana, a gente pega ônibus lotado, mas você não pode cortar o cabelo, a gente pega metrô cheio, mas você não pode ir na academia. A gente pega aquela deputada Joyce Hasselman, que também brigava para todo mundo ficar em casa, em uma festa tomando champanhe com todo mundo sem máscara. A gente pega Luciano Huck, que fala fique em casa, pelo amor de Deus, pela vida, indo pro Caribe. E a gente não vê isso na China. Tanto por 2 motivos. Não vai ter alguém que vai querer tirar foto dessas pessoas e expor em um jornal. Nenhum jornal postaria. Você não ia conseguir ver essa notícia. Mas tem uma congruência nos atos. Então eles têm muito o medo, né, e a impressão do que os outros vão pensar dele. Então, se eles falassem fique em casa, se eles falaram faça isso, eles teriam que dar o exemplo.
pelo menos publicamente. E aqui no Brasil as pessoas falavam uma coisa, só que faziam outras. Tinha câmera, era um personagem. A câmera saía, eles faziam o que eles queriam. Então, essa é uma grande diferença na China, que foi uma liderança sem hipocrisia. O quarto motivo seria o controle total da mídia. Então a China controla a TV, controla o rádio, controla a internet, controla blog, controla inclusive cada mensagem que é trocada entre as pessoas. Para você, por exemplo, comprar um SIM card do seu celular, na hora que você compra, além de assinar uns documentos, você vai ter que pegar o número do seu SIM card com o seu passaporte ou o seu documento e tirar uma foto para provar que você mesmo está usando aquele número. Porque se você mandar alguma mensagem suspeita ou contra alguma diretriz do próprio governo, você não tem como esquivar do crime, vamos falar assim. Com esse controle total, a mídia é controlada em questão de números, em questão de número de casos, em questão de número de óbitos, das ações do governo. E é engraçado que quando eu postei algumas coisas disso falando no Instagram, veio um conhecido da China falando assim pra mim: "Não, Lincoln, mas na China tá tudo normal aqui. Aqui já tá normal desde julho." E isso, em parte, é verdade. Desde julho na China, as pessoas já não usam tantas máscaras, tem festa, a vida lá tá normal. Isso é verdade. Mas aí eu perguntei pra ele assim, mas e os casos? Ele falou, não, aqui já não tem mais caso, tá tudo controlado, não tem mais óbitos. E aí eu perguntei pra ele, como você sabe? Aí ele parou, pensou um pouco, ninguém mais fala disso. E a própria resposta dele, se você conseguiu sacar, é a mesma aqui do Brasil. Como é que você sabe se o problema é grande ou pequeno? Como é que você sabe qual estado está com problema e qual não? Qual estado está próximo do colapso e qual tem muitos leitos? Você só sabe disso porque a TV te informa. Você vai digitar lá no Google, vai aparecer a resposta. Agora, imagina se você não tivesse isso. Imagina se você só seguisse a sua vida pegando o ônibus, tá cheio de gente no ônibus, você vai lá no bar, tá cheio de gente no bar, você vai na praia, tá cheio de gente na praia, de máscara ou não, para você a vida tá normal. E é essa a impressão que os próprios chineses têm, porque os números não são divulgados, sejam eles bons ou ruins, a mídia chinesa vai ser controlada pelo partido. E isso vai defender os interesses tanto para o bom quanto para o negativo. Até um exemplo que é questionável, quando a China falou que tinha 300 mortos, a própria mídia japonesa, através de alguns estudos, falou que a China teria mais de 70 mil óbitos naquele momento. O que é verdade, não dá pra gente afirmar. O que dá pra afirmar é, se você controla a mídia, você causa pânico ou não. Você traz paz ou não. O quinto e último motivo que eu quero trazer para você, que eu, pelo que eu vivi na China, eu acredito que a China manipularia os números a favor de causar duas impressões. A favor de causar como o mundo vê o que a China fez e como os chineses em si veem o que a China está fazendo. Se na China, que começou tudo, teve tão poucos casos de óbitos, o que aconteceu? Bom, se você acreditar 100% nos números, só vai te mostrar que eles tiveram a melhor gestão possível. Afinal, um país com tanta gente, como eles fizeram tudo isso tão bem? E essa, provavelmente, era a intenção do partido desde o começo. Podia ser muito ruim, podia ser uma péssima situação, mas eles nunca deixariam isso ser exposto para o mundo. E muito mais ainda, para a população chinesa. Porque quando você tem um governo de um único partido, o que força as pessoas a ficarem juntas, é claro, é o medo, mas, em geral, eles acreditam no governo. Por que você acredita no governo? Porque você tem emprego, você está crescendo, você vê o país indo para frente, e isso acontece lá na China para os chineses. E quando isso é colocado em xeque, um país que só cresce, um país que dá direito ao povo, gerencia mal essa crise, ia ser muito mal para os próprios chineses em si. Então é muito importante você ver desse lado, entender como a China espera que o mundo veja ela dessa forma. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa aqui nele. E faz o seguinte, se você gostou, curte aqui embaixo. E se você tem alguma coisa a completar, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.